Microbiota intestinal. Quando a gente solta esse tema, assim, muitos vão falar, não serve para nada, outros servem para tudo. Estou aqui com a professora Maria do Carmo, uma das maiores conhecedoras desse tópico no mundo. Eu que acompanho como fã, como aluno, como discípulo, como companheiro e principalmente como amigo pelo Brasil, pelo mundo, rodando, assistindo às aulas, debatendo com os colegas de todo mundo, vendo aquilo que há de mais novo para trazer para a nossa sociedade de gastroenterologia, compartilhando com colegas e o quanto você vai, nessa fase, descomplicando esse intestino irritável e entender. Professora, afinal, como modular a microbiota nessa nova era dos psicobióticos? Essa interface que nós podemos encontrar, colocar bactériazinhas que são talvez preparadas para poder melhorar. Existe realmente esse racional que ela poderia melhorar a sensação do ser humano, o bem-estar, melhorar a dor, melhorar a síndrome do intestino irritável? Obrigada, Fábio, por mais essa oportunidade de estar aqui com você. É um prazer imenso. E falar de microbiota é sempre tão gostoso como falar de funcional, né? E poder unir as duas coisas, então, ainda melhor. Mas antes de falar de como modular, a microbiota a gente não sabia dela, não conhecia o quanto ela é importante. A microbiota hoje, cada vez mais, inclusive no eixo cérebro-intestino, muito importante nas doenças funcionais, essa comunicação, você falou das emoções, tudo isso é bem demonstrado o papel da microbiota, mas na imunidade, nas doenças metabólicas, nas doenças associadas a processo inflamatório, seja digestivo ou extradigestivo, enfim, a microbiota tem se configurado como uma participação fundamental na nossa vida, em fase de equilíbrio, de eubiose, fundamentais, imprescindíveis à nossa vida humana e possivelmente elas participam muito da fisiopatologia de inúmeras doenças, inclusive hoje estudado em inúmeras neoplasias, com muito estudo hoje na neoplasia de colo. Então, considerando esses aspectos, a importância da microbiota, isso já está muito bem estabelecido, aí a gente vem, poxa, mas como que eu vou modular essa microbiota? Já que a microbiota é tão importante, por exemplo, na síndrome do intestino irritável, essa disbiose que se forma, uma alteração, seja do número, seja do equilíbrio entre as bactérias favoráveis e aquelas mais agressivas, mais associadas a processos pró-inflamatórios, então ocorre essa disbiose da síndrome do intestino irritável. E por que ocorre isso? A gente não sabe exatamente e muito se pergunta o que aconteceu primeiro. Será que a doença que levou a desbiose que levou a doença? Mas estamos aprendendo. O caminho nos últimos 20 anos foi fantástico. Talvez a gente ainda não consiga modular da forma como gostaríamos, mas é fundamental que a gente saiba que modulamos todo dia a nossa microbiota e do nosso paciente, claro, orientando uma dieta saudável. A dieta tem sido considerada hoje o pilar mais fundamental na modulação adequada da nossa microbiota. Então, isso a gente pode fazer para a gente. Uma dieta, é claro que a gente sai da linha de vez em quando, mas uma dieta que tem uma base em vegetais, em frutas, ela considerada, foi visto nitidamente, comparada com dietas típicas ocidentais, com sanduíches, com muita proteína, a microbiota de quem tem uma dieta mais saudável é nitidamente melhor. Então, se a gente faz isso, a gente está prevenindo doenças no futuro. Atividade física da mesma forma, a manutenção de um peso adequado. Então, todos esses dados, a gente já está modulando a nossa microbiota. Mas existem algumas possibilidades cada vez mais estudadas, onde a gente tenta, por exemplo, com os probióticos, que são micro-organismos vivos, que se sabe que em quantidades adequadas determinarão benefício à saúde do hospedeiro, os probióticos, que ainda são probióticos vindos de bactérias, porque os vírus, os fungos, eucariotas também fazem parte da microbiota, mas ainda estamos aprendendo, estamos mais longe de reconhecer o viroma, o micoma, que é a microbiota dos fungos e dos vírus. Então, ainda temos probióticos somente
vindos de lactobacilos, de bifidobactérios, de Saccharomyces, enfim, de grupos bacterianos. E esses probióticos cada vez mais estão sendo sofisticados, mas existem vários critérios para ser considerado um probiótico. Nem tudo é probiótico como se imagina. E, Fábio, cada vez mais a gente tem todo o interesse nesse tema, a gente vê que probiótico é tão difícil ou mais de prescrever que antibiótico. Probiótico tem que ter a cepa correta para cada condição. Não adianta eu falar, eu vou tomar um probiótico sem saber se aquela cepa é a cepa que eu preciso, ou que o meu paciente precisa para modular, para reverter, para reequilibrar a microbiota. Existem caminhos com os pré-bióticos que, na verdade, são alimentos para os probióticos, são fibras, basicamente, com aminoácidos de cadeia curta. Os probióticos, que a gente tem muitas opções, depois a gente pode ter um tema específico dos probióticos, mas temos também as possibilidades de pós-bióticos, que virão no futuro, o transplante de microbiota fecal, que evolui cada vez mais para o transplante da microbiota já com pílulas. Hoje a gente tem FLIT enema, por exemplo, de 3 dias, de 5 dias, que já fazem o papel do transplante da microbiota em condições como Clostridiose difficile. Então o caminho muda, avança. Se a gente pegar a literatura nos últimos 20 anos, a gente não consegue acompanhar. Tal é o número de estudos muito bem embasados, metodologicamente bem feitos, publicados em revistas de altíssimo impacto, demonstrando que a modulação da microbiota possivelmente será o caminho para tratar a maioria das doenças do ser humano. Professora, eu me considero um abençoado por ser seu afilhado, ser seu amigo e conviver contigo nessa evolução. Porque a cada momento que eu te vejo com esse entusiasmo, podendo contagiar todos nós a entender um pouco da microbiota, a gente sabe o quanto que virá pela frente, quanto que nós vamos poder colher no futuro com tamanha generosidade, com tamanho conhecimento. E cabe a você ter também um entendimento, porque não é passar qualquer probiótico, é saber escolher, é evitar o probiótico manipulado, é evitar grandes cepas. Aquilo que se prescreve para todos, pouco serve para alguma coisa. Então, assim, isso é um caminho, buscar o estudo, buscar o conhecimento para você fazer de melhor. E a síndrome do intestino irritável precisa disso, que você descomplique até o seu raciocínio para você melhor tratar seu paciente. Porque isso vai ser nossa missão ao longo desses dias, ao longo desse tempo. Convidamos vocês, façam parte do nosso canal, compartilhem esse vídeo, vão lá, dê um link, dê um clique, coloquem como preferencial, porque mais vídeos vão surgir, mais pílulas de conhecimento e você vai ser impactado e poder transformar muitas vidas. Essa é a nossa missão. Muito obrigado, minha querida professora. Eu que agradeço, prazer imenso estar aqui, Fábio.